Ó, então, boa tarde para todo mundo, para quem está aqui online, para quem vai ver essa gravação depois. Só para explicar, né? Eu coloquei retrospectiva, que eu lembrei. Todo mundo lembra disso, lembra da Globo, né? A Globo sempre tem. E na verdade, eu vou começar falando da retrospectiva, mas eu vou pegar dezembro inteiro para falar sobre mais. Porque durante o ano nós tivemos muitos marcos bons e muitas coisas boas. E aí, e também porque é encerramento. Não sei se, para quem está ouvindo isso, a gravação, lá no mês 5 eu comecei um grupo de mentoria, até pensando no dia do enfermeiro, da enfermagem, que iam ter 3 meses, depois virou para 4, depois eu falei assim, já que eu vou começar o projeto do Silas e eu vou esticar, fica todo mundo até o final, até dezembro. E aí, no caso, até agora, né? O que teve nesse projeto? E aí, uma coisa que eu mais quero colocar e falar sobre isso, inclusive depois a Sara vai falar um pouco, faz muito tempo que eu trabalho com pessoas, ajudando no mercado de trabalho e tudo mais, e algumas coisas mudam e tudo mais, mas uma não muda, que é o colocar em prática, que é como fala na Conquer, né? Eu sou cliente da Conquer, terminei uma pós na Conquer esse ano, o mão na massa. O mão na massa nunca não muda. E aí a gente precisa começar a entender isso, porque eu estou cansado de pegar enfermeiros com 5, 6, se já pegar uma menina com 7 pós-graduação que nunca trabalhou. Eu falei, filha, quando que você vai colocar em prática isso tudo? E aí, o que muda o jogo é o colocar a mão na massa. É tanto que eu criei o meu metodologia do PDI, né? Que primeiro eu planejo, desenvolvo e implemento. Sempre, eu preciso implementar, eu preciso colocar em prática, eu preciso começar a fazer. E aí, eu tive gratas surpresas que foi aparecendo no meio do caminho algumas pessoas, e no grupo da mentoria tem um caso que assim, todos os casos são bons, mas tem um em especial que é uma pessoa com mais de 60 anos que conseguiu o primeiro emprego. E assim, ele não conseguiu por causa da mentoria, ele já veio com o emprego, mas ele ficou dentro da mentoria e a mentoria ajudou ele a desenvolver algumas habilidades. Então, até essa história de, é a minha idade, que a gente estava, antes de começar a gravação, a Ana Paula começou a falar e falou, que eu tenho uma certa idade. Certa idade. Não existe isso. Mas o que existe é estar em movimento e colocar em prática. E aí, esse ano, acabou fazendo a junção dos meus serviços com os do Silas, né, com o Instituto como um todo, e a gente literalmente começou a ver coisas que o Silas fazia isolado, eu fazia isolado, a gente começou a fazer juntos, e aí nasceu várias coisas, né? Então, assim, atualmente, presencial, nós temos aí 3 cursos, que vamos terminar o ano com 4, nós temos o suporte básico avançado adulto, pediátrico, vamos ter agora da máscara laringe, e vamos ter um do Instituto só comigo sobre carreira e empreendedorismo. Aí, sobre empreendedorismo, nós já temos uma mentoria específica para quem é já enfermeiro, já está consolidado no mercado e quer ir para o digital. E aí nós já temos até uma mentoria rodando aí que o Silas está chefiando essa parte. E no meio disso tudo, tem coisas que ano que vem vai começar. Ano que vem nós vamos ter finanças, comportamento, empreendedorismo. Eu agora sou aluno de uma pós de qualidade de segurança, então nós vamos falar muito sobre isso, porque eu trabalho com isso já há muitos anos. Só que eu vi a necessidade e falei, por que não? Vamos estudar mais e vamos colocar em prática. E aí, durante dezembro inteiro, eu e o Silas vamos ter bastante atividade, né? Bastante coisa. O Silas vai ter uma agenda aí mais flexível daqui a um tempo, eu também, porque aonde eu sou prestador vai entrar de recesso. Então, de segunda a quinta, sexta não, de segunda a quinta, às 19 horas, nós vamos ter alguns encontros. Toda segunda-feira, às 20 horas, tem a mentoria do Silas. O Silas também lançou... Quer falar rapidinho sobre o Silas? Lançou uma mentoria que, assim, a gente não fala muito sobre isso, mas que você não acha em qualquer outro lugar, né? Do mesmo jeito que eu lancei o Impulso Enfermagem, que é uma plataforma que as pessoas pagam a mensalidade, tem uma mentoria pós-paga depois de 3, ele paga depois que começa a trabalhar. Então, assim, a pessoa precisa desembolsar dinheiro na hora, é uma metodologia também que na área da saúde é nova, mas tem muito isso na área da TI. O Silas lançou uma mentoria digital. Quer falar, Silas? Claro, com o maior prazer. Então, assim, a mentoria digital que a gente está transicionando, né, conhecimentos para o técnico científico aí vinculado ao digital, é a comodidade das pessoas conseguirem executar o curso. Hoje as pessoas elas estão num processo exacerbado de rotina intensa, 3 horas para chegar no serviço, depois faz lá a sua carga horária, depois dificuldade para chegar no seu domicílio, e aí tem o investimento, e aí nós
em conjunto aí, eu, o OBED, Instituto, nós estamos pensando no desenvolvimento da área da saúde. Então, a mentoria de RCP, extraordinária do zero ao comando, ela funciona através do digital, é uma plataforma estilo Netflix, onde nós temos uma metodologia de aula gravada. Então, é como se fosse uma série mesmo, e aí a gente está agora no modo de validação, a gente entregou ao vivo, e agora eu estou construindo ela literalmente para a pessoa conseguir consumir na hora que ela quiser. Então, a gente vai ter aí essa jornada de ressuscitação cardiopulmonar para as pessoas começarem a entender o quão complexo é o atendimento da instabilidade clínica nos pacientes. Tem as mídias aí, o que está acontecendo recentemente, que reverberou muito aí a criança que recebeu uma dosagem errada de medicação. Então, tem a postura do profissional, quais são as competências da enfermagem, o que eu posso ou não posso fazer frente a outros profissionais. Então, a gente está vindo com essa jornada para a enfermagem para dar o empoderamento realmente dos profissionais. Falar assim, não, agora eu tenho uma ferramenta acessível para desenvolver o meu conhecimento e eu tenho um instituto que se preocupa comigo. Então, dentro da nossa metodologia, vai ficar 1 ano de acesso. 1 ano de acesso, um curso completo de ressuscitação cardiopulmonar, com um acompanhamento de 6 meses, onde vai ter um encontro mensal para tirar dúvidas, com o suporte, comigo, a gente vai entrar lá, e aí depois esse curso ele fica por 12 meses de acesso à plataforma. Ou seja, a gente está trazendo aí um novo modo de ensino para o mercado, por necessidade, né, que dentro das instituições aí de formação, a gente está vendo realmente um desafio significativo desse tipo de conhecimento, e aí a urgência e emergência, ou ela é inacessível para outros profissionais, né, a enfermagem ela acaba não tendo a oportunidade de investir, porque quando chega em algumas instituições, não, esse curso é para médico, não, é para enfermeiro também. Mas e o técnico de enfermagem? Então, a gente envolve a classe técnica de enfermagem e ensina todo o passo a passo. Como eu atendo um paciente instável, como eu identifico, como que eu faço o suporte básico de vida, que é o início para a ressuscitação cardiopulmonar, como que eu migro para o suporte avançado de vida. Então, dentro dessa execução de protocolo, a gente está realmente acompanhando os nossos alunos para desenvolver essas habilidades. Então, isso é um curso. Então, a mentoria de ressuscitação cardiopulmonar, ela está aí entrando no molde da educação, que é a educação digital. E é muito interessante isso que o Obed falou, que é realmente a pessoa ser protagonista do ensino dela. Então, ela tem a oportunidade de se planejar, nós vamos auxiliar ela a executar uma agenda, né? Dentro dessa agenda, ela tem os checkpoints, então tem um plano também para você concluir o seu curso, e a gente vai entregar de forma acessível, investimento acessível. Então, está sendo aí uma ressignificação da ressuscitação cardiopulmonar. Não é um estudo que você estuda sozinho, você vai ter realmente o acompanhamento do Instituto aí, e é o meu acompanhamento para atender uma emergência com segurança técnica, para você e para o paciente. Perfeito. E aí uma coisa que nós estamos vendo muito é que nós precisamos, quando fala do digital, nós falamos de escala, né? Então, uma coisa que, por mais que a gente é um lugar muito grande, a gente consegue acessar, mas fica muito ainda na nossa região. E a nossa ideia é levar conhecimento e acesso para outros lugares. Inclusive, o caso que acabou de acontecer, né, infelizmente, é no outro estado. Então, se a gente cria uma coisa que a gente valida e que a gente leva, a gente começa a mostrar e a dar luz a isso. Porque, gente, quanto mais você vê o caso, e é um caso que depois eu quero ver com que a gente consegue fazer em cima, mas você vê o despreparo. E detalhe, tá? Que assim, não estava no hospital do SUS, porque se fosse no SUS, já estavam aí metendo pau no SUS, que as pessoas adoram, né? Estava no hospital privado. Então, assim, é isso que a gente precisa entender. Cada vez mais,
o profissional da enfermagem, ele precisa pensar que, além de estar apto para preparar, cuidar da sua equipe, ele pode estar trabalhando com outros profissionais, não só da equipe multi, mas também da área médica, que não estão preparados. E aí está lá você para fazer o que precisa ser feito. Então, assim, nós precisamos mudar essa ótica, e o que eu e o Silas está fazendo é que nós estamos literalmente construindo um ecossistema com mais pessoas para fazer. Porque a pessoa quer falar e desenvolver tal área. A gente está fazendo, tanto que dentro, eu não sei se ela vai conseguir entrar, mas tem uma pessoa no nosso ecossistema que literalmente nós testamos um produto nela, ela falou que em prática deu certo e ela vai começar a falar sobre esse produto que é sobre carreira. Porque eu falei, olha, eu vou continuar falando sobre carreira, sobre um monte de outras coisas, mas é bom que outras pessoas falem também, porque para não ficar muito aquilo, não, só dá certo urgência e emergência com o Silas falando, carreira com o Obed, não é isso. E é coisas que a gente precisa começar a entender e ver que dá para outras pessoas falar. E chegou o Roberto também, que vem para a parte aí de saúde, vou falar saúde suplementar, mas não práticas integrativa, práticas integrativas. Ele vem também para nos ajudar. E aí, por que é bom ver isso tudo? Então, assim, foi um ano muito bom para a mentoria, porque dentro da mentoria fechada teve promoções, teve mudança de áreas, teve trocas de empregos, teve gente que entrou no emprego dos sonhos, mas no grupo aberto também teve muita coisa. Só que uma coisa que eu queria validar e que foi validado de um jeito ruim mesmo o grupo fechado, faltou interação, faltou relacionamento, o grupo fechado faltou assim, todo mundo que entrou no grupo, desde pessoas pagando ou por causa do curso meio do Silas, recebeu um áudio meu, recebeu uma mensagem falando, olha, você está nesse grupo e você tem acesso ao Obed, qualquer hora você pode mandar mensagem. Do grupo inteiro, nem 5% fez isso. Uma das pessoas que eu gosto de sempre dar o exemplo é da Isa. Quando a Isa entrou e ela entendeu o acesso, ela pegou e mandou mensagem e falou, Obed, eu já fiz uma entrevista, fiz uma prova, passei, vou ter entrevista tal dia, até lá eu quero simular 5 processos seletivos. E nós simulamos, tanto que ela conseguiu entrar no trabalho e ela falou sobre isso. Ela falou, nossa, eu fui muito mais segura porque a gente já tinha simulado. E aí nós precisamos começar a falar sobre isso, sobre a importância de treinar. Só que antes, e aí vai ser um tema que eu e o Silas vamos falar muito em dezembro para todo mundo, é sobre a mentalidade. Eu fiz até um vídeo sobre isso, que algumas pessoas não gostaram, mas a Isa, sem ter nada pronto, ela não tinha passado no processo seletivo. A Isa comprou carimbo, comprou caderno, comprou um monte de coisa, e a Isa fez um texto de agradecimento pela vaga que ela conseguiu entrar. Ela fez isso tudo sem estar lá. E isso é mentalidade. Isso mostra que antes mesmo de ela chegar lá, ela já visualizou lá, E eu estou lendo um livro, muito bom sobre isso, depois eu vou falar sobre esse livro, mas nós precisamos começar a pensar nisso. Gente, todo mundo aqui tem um alvo, se não tem um alvo, se não tem... Já é a lição de... Nós vamos hoje ter algumas lições de casa, tá? Inclusive, Sara, não deixa eu esquecer que dezembro vai ter um desafio bom aí para nós fazermos de não só parte física, mas intelectual também. E aí, se você não tem o emprego dos sonhos, se você não tem um alvo, a primeira lição já começa a ter. Pensa nisso. Obed, mas eu estou num emprego ruim, num lugar... Começa a se relacionar com pessoas que já estejam num lugar bom. Começa a olhar. Gente, o LinkedIn está aí para isso, sabe? Olha o LinkedIn, não é para se comparar, mas é para você se inspirar. Primeira coisa tá bom, Obed, eu já tenho. Que nem a Sara, ela não só está pensando, mas ela já me verbalizou algumas vezes o próximo emprego dela. Ela já falou, Obed, o meu emprego vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. Isso é bom. É bom que a gente já sabe o que quer, mas o mais importante, eu preciso me preparar para. Um bom exemplo eu falei com uma menina, falei, olha, você vai para o processo seletivo em tal lugar, tal dia, com tal pessoa, certo? Ela falou, tem 10 dias, todos os dias você vai visualizar o processo seletivo. Você vai pensar como que você vai chegar lá, as perguntas que vão te fazer, como que você vai responder. Aí, quando aconteceu, ela voltou e ela falou, nossa, Obed, quando eu estava lá, parecia que eu já tinha feito. Eu tive a sensação, acho que se eu não me engano, é déjà vu que fala, né? Parece que aconteceu. E eu falei, isso é PNL, né? Programação Neurolinguística, isso a ciência explica. Por quê? Até um bom exemplo hoje eu estou na pele, eu estou num dia ruim. Gente, se você finge um sorriso, o seu corpo libera sensações e hormônios da felicidade, mesmo você triste. Porque essa parte não é tão inteligente, ele não sabe se você está triste ou não. Então a gente precisa começar a pensar nisso.
O quanto que eu já sei o que eu quero fazer, eu já sei para onde eu estou indo, mas o quanto que eu estou me preparando para. E aí você pega pessoas que eu falo assim, olha, você tem um sonho, você tem um lugar, para onde você quer ir? E a pessoa nem parou para pensar, ela não está lá. Então nós precisamos começar primeiro nos organizando mentalmente, tecnicamente, intelectualmente, para quando chegar, e aí acontece o que eu falo. A sorte, no meu conceito, é quando a oportunidade encontra o preparo. Porque esses dias mesmo, uma pessoa próxima conseguiu a oportunidade dos sonhos, só que ela não estava preparada, e ela não passou no processo seletivo. Aí ela pegou e falou, tá vendo? Eu não dei sorte. Eu falei, no meu conceito é isso, você não estava preparada. Porém, agora vamos se preparar. E ela está estudando, está fazendo um monte de outras coisas. Então, a gente precisa começar a pensar nisso. Gente, o ano passou assim, ó. Já nós estamos amanhã entrando no último mês do ano. E aí, a pergunta que eu faço para todo mundo é: você vai querer ter um ano do mesmo jeito? Ou você vai querer ter um ano diferente? É o que eu falo para, assim, eu não vou falar o nome que eu estou gravando, mas ela está aqui e ela sabe que eu já falei isso para ela. Tem aí umas 10 pessoas que eu fui conhecendo no decorrer desse ano que eu virei e falei: é um pecado ver você onde você está. Você deveria estar muito mais longe, você deveria estar fazendo muito mais coisas, porque você fez muita coisa, só que você estava no off, você estava. Tem pessoas que têm uma carreira excelente, mas só dentro da instituição. E aí, por algum motivo, uma delas foi problema de família, outra foi problema de relacionamento no trabalho, outra teve outras coisas que teve que sair de onde estava. E aí ela saiu e o trabalho dela, o trabalho que ela construiu, ficou lá dentro. E no mercado ela era mais uma. E eu falei, tá vendo a importância de se expor, de colocar nas redes sociais, de mostrar o que você está fazendo, das pessoas te olharem e falar, nossa, eu me inspiro naquela pessoa, nossa, eu me vejo naquela pessoa. Porque quando você vai, e aí a Sara estava falando sobre isso, depois se ela quiser até falar sobre, eu estava simulando um processo seletivo com a Sara, e ela falou do atual momento como enfermeira. Eu falei, não, peraí, mas você só foi enfermeira? Ela falou, não, na área da saúde eu estou há tanto tempo, porque eu sou outras coisas. Eu falei, então, nós vamos focar nisso. Você tem uma jornada. E aí o que eu estou ensinando e estou falando esse ano é muito sobre montar esse quebra-cabeça de tudo que você tem, mas mais importante, gente, pensa no amanhã. E aí, esse ano eu terminei uma especialização de gestão de pessoas e negócios, estou começando uma outra que vai ser 1 ano e 6 meses, é uma MBA, né? E aí depois, se vocês quiserem, até explico a diferença de pós-graduação, MBA, dá para explicar um pouco melhor. Mas por que eu estou fazendo isso? E eu estou, assim, terminei uma, comecei outra, mas no meio do caminho eu estou estudando outra. Por quê? Porque eu estou pensando lá na frente. Eu não estou estudando agora pensando no hoje só. Eu estou pensando daqui a alguns anos o que eu vou usar, porque hoje, de vez em quando eu falo, eu tenho 4 empregos, mas se for colocar na ponta do lápis, eu tenho muito mais outras coisas, porque eu tenho uma amiga que tem uma empresa de qualidade de segurança e eu sou o consultor dela na minha área de primeira formação de controlador de infecção. Quando ela tem alguma demanda, ela me manda. Detalhe, não é uma coisa grátis, ela me manda um trabalho, eu faço e eu recebo por isso. Então, assim, eu preciso mostrar isso para as pessoas. Eu e o Silas, a nossa meta, não só para dezembro, mas para o ano de 2000, é te levar para outros lugares, é abrir portas, mostrar, derrubar muros e falar, olha, o seu conhecimento dá para levar para outros lugares. Eu conversei essa semana com uma pessoa que tem doutorado, e eu falei, caramba, na sua área você não tem quem faça, não tem quem é. E eu falei, fulana, você tem noção que se você colocar mais conteúdo, se você quando falarem da sua área, vão falar do seu nome? E aí eu falei, por que você não fala isso mais? E ela pegou e falou, é porque na minha cabeça, como eu já estou como docente em um lugar muito bom, eu não precisava fazer mais nada. E eu falei, sim, mas eu dei um exemplo dela, pensando no Silas, que o Silas também foi docente num lugar muito bom. Eu falei, e se tira o seu cargo hoje? O cargo não existe mais, quem é você? E ela falou, eu vou estar com problema, porque tudo que eu tenho hoje está atrelado a esse lugar. Eu falei, tá vendo? Então, assim, eu e o Silas somos os maiores exemplos de a nossa carreira não está atrelada a uma instituição. Eu não sou o enfermeiro Obed porque eu estou onde eu estou hoje ou por onde eu passei. É uma construção, mas eu estou pensando no amanhã. Então a gente precisa entender isso. Eu não posso e não devo ficar preso a um cargo, a uma instituição e não pensar no meu amanhã, porque, de novo, no amanhã pode acontecer o que aconteceu com uma amiga minha, muda a gestão inteira da instituição, vem uma gestão nova e a gestão nova
trouxe a equipe delas, e aí todo mundo foi mandado embora. E aí, quando essa minha amiga foi mandada embora, ela levou um susto. E ela me mandou mensagem. Gente, eu não estou falando de uma recém-formada, não, estou falando de uma mulher com mais anos do que eu como profissional, como enfermeira. E ela me mandou mensagem. E ela me mandou mensagem falando assim: eu tô sem chão. Fui mandado embora do meu emprego que estava lá há muitos anos, eu não sei o que fazer. E eu falei: calma, fui mandado embora, agora vamos respirar. É CLT. CLT tem toda essa parte de não é segurança, mas tem um certo respiro. Ela vai ter todos os benefícios, vai ter lá o seguro-desemprego, tem o tempo de casa que ela tem. Falei, pega isso tudo e agora vamos ver o que você quer fazer. Para onde você vai? Só que toma cuidado, porque pode acontecer isso de novo. E aí eu até falei para ela, entenda que você como enfermeiro, um profissional liberal, você não tem que estar só para a empresa. E aí, Silas, aconteceu com essa menina o que aconteceu com você. Em determinado momento, ela poderia escolher entre empreender e ficar na empresa. Ela escolheu ficar na empresa, ficar no conforto. E aí o conforto, passou um tempo, mandou ela embora. Então, a gente precisa começar a entender isso. Eu tenho planos e planejamento e várias coisas para o ano que vem, mas não é só comigo, não é só com Silas, é levar umas pessoas juntos, é mostrar, pegar e falar, esses dias, tem uma pessoa que está me ouvindo aqui, eu não vou falar o nome, mas vou falar a situação, esses dias uma pessoa estava passando mal e postou uma foto, passando mal, e eu acompanho essa pessoa de perto, porque ela está tendo um projeto meu aí de jornada de trabalho, e eu vi que a senha dela era uma senha do hospital público, nada contra o SUS, mas você entende, se você está trabalhando, se você está se desenvolvendo, você tem que ter conforto. Gente, minha esposa, infelizmente, né, precisou fazer algumas cirurgias e foi no conforto de um hospital privado. É diferente, sabe? É mais confortável mesmo. Minha mãe ficou internada 15 dias no UTI e foi 15 dias eu e meus irmãos revezando dentro de uma UTI, mas era um hospital privado, porque a gente paga o convênio para minha mãe. E aí eu mandei para essa pessoa. Eu olhei aquela senha e falei, olha, tá aí, ó, uma das metas para te ajudar a talvez até parar de procrastinar. Você precisa começar um ano novo com um convênio bom. Não dá para não ter. Por mais que fale assim, mas o SUS é bom. Sim, mas o SUS, gente, é até uma diferença, tá? Você está me escutando isso falar, eu quero trabalhar no SUS. Não, eu quero agora ir para o privado. No privado a gente fala sobre experiência, a gente fala sobre todo o conforto. Então a gente precisa pensar nisso. Eu quero continuar no ano que vem não ter um bom serviço, um bom hospital para procurar, para levar minha família, eu não quero. E aí a gente precisa começar a entender isso e mapear. Eu atendi uma cliente que a reclamação dela era o salário. Sempre ela falava salário, salário, salário. E aí eu mostrei, falei, ó, tem essa vaga, o salário é melhor, praticamente o dobro que você ganha. E ela não quis. E eu falei, então, o problema não é salário. E aí, com o tempo, a gente entendeu que o problema era outro. Ela queria mais liberdade, ela queria mais conforto, ela queria outras coisas, não é só salário. Só que, muitas vezes, a gente usa uma coisa como moleto, como... Não, o problema é aquele. Um bom exemplo é o vídeo que eu fiz sobre o caso do menino. Eu falei, gente, se você tem o seu Corém na mão, é igual ter habilitação de carro. Pode não estar, mas para a sociedade, para a polícia, para o governo, com isso na mão, você está apto. E aí, se no meio do caminho você faz alguma coisa, você mostra que não tinha habilidade, aí é um problema seu. Desculpa, a gente precisa começar a falar assim, sabe, tirar as crianças da sala e falar para adulto. Eu trabalho com adultos. E aí, assim, se eu vou trabalhar amanhã, se eu tenho uma atividade que eu deveria estar apto, eu não estou, é único e exclusivamente problema seu. Tá? É isso. Então, nós precisamos entender que existem oportunidades. Eu comecei a mostrar algumas vagas, eu fiz lá aquela planilha de vagas que está sendo alimentada toda semana, e eu vi uma vaga lá que tinha 15 benefícios, e eu mandei para algumas pessoas, eu falei, gente, você tem noção disso? Que aí no mercado tem empresas com 15 benefícios, tem empresas dando participação de lucros, e a gente está falando da área da saúde, eu não estou saindo da área da saúde. Mas só que qual é o problema? Uma boa parte do nosso coletivo está como se fosse lá aquele um gado mesmo, né? Que tem aquela coisa assim, ele não consegue olhar, ele está olhando para o chão e só vê aquele caminho, a vida hospitalar é isso e pronto, acabou. Então a gente precisa quebrar algumas correntes, porque de novo, é bom falar isso porque tem algumas pessoas que estão aqui me ouvindo e elas sabem que eu estou falando com elas, mas esse ano a minha maior dor no coração não foi ver gente ruim conseguindo emprego, foi ver gente boa e ruim em lugares ruins.
foi bem gente boa. Esses dias mesmo, uma menina chegou e falou, nossa, Beth, eu vou ganhar tanto, não sei o quê. Eu olhei para ela e falei, peraí, mas você está satisfeita com esse salário? Ela falou, por quê? Aí eu comecei a mostrar, eu falei, olha, no mercado paga isso, paga aquilo. Quando eu falei, ela falou, meu Deus, você tá falando da onde, Obed? É São Paulo? Eu falei, São Paulo. Benefícios. E ela falou, eu nunca ouvi isso, Obed. Eu falei, então, mas por isso que a gente precisa romper nossas bolhas. De romper, romper mesmo, não é errado. É aquela história da Ruth, que tem um vídeo aí no meu canal do YouTube, quando ela fala que uma das alegrias dela foi ter morado da ponte para lá, saiu ali do João Dias, né, o extremo sul de São Paulo. Inclusive a Ruth está na Disney. E a Ruth está na Disney com dinheiro da enfermagem. Ela é enfermeira, minha aluna, foi minha aluna. Então a gente precisa começar a pensar nisso. Tá bom, eu tenho que estar satisfeito e não reclamar e não fazer nada, ou eu tenho que estar insatisfeito e fazer por onde? Porque assim, gente, feliz e grato sempre, mas eu não preciso estar satisfeito, eu posso olhar e ver coisas melhores, eu posso procurar no mercado outras oportunidades. E está tendo, só que qual é o problema? Tem muita gente que não está apto, não está se preparando para. E aí chega o desemprego, chega alguma coisa e acaba tendo algum problema. Então a gente precisa entender isso. Infelizmente, essa minha amiga que foi mandada embora essa semana não está aqui, mas eu queria muito que ela tivesse. Porque a mensagem dela foi essa: Obed, fui mandada embora, estou sem chão, não sei o que fazer. A primeira coisa que eu falei foi: calma. Por mais que você está desempregada, mas você vai ter aí o que você vai ganhar algum dinheiro e tudo, vamos nos reorganizar. Mas entenda isso. Há um tempo atrás, eu peguei uma menina muito parecida com a história, eu falei, olha, fulano, você está trabalhando em 2 lugares, né? Por que você não trabalha só em um, e você tem muitos talentos dentro da área acadêmica, por que você não começa a fazer curso, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo? Aí a pessoa falou, quando eu estiver mais tranquila, eu vou começar a fazer. Até hoje não está fazendo. Até hoje ela está, e assim, ela está trabalhando numa empresa que agora é por plantão, então ela está fazendo muito plantão, e ela não tem tempo. E eu falei, fulano, toma cuidado que daqui a pouco você vai estar sem saúde, vai estar sem um monte de outras coisas, mas o mais importante, você vai estar sem nada para você. Porque o que eu e o Silas estamos construindo é algo para amanhã, falar assim, é nossa empresa, é o nosso ecossistema, é o que a gente fez. Eu não dependo dos outros, nem para os outros, eu estou fazendo. Então, assim, pensa nisso. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que... Sim, gente, só que estica o tempo. É uma beleza do pensamento, é que a gente pode pensar daqui 5 anos, como que você vai estar? Daqui 10 anos. Foi pensando nisso que eu, tendo 12 anos dentro do hospital, que eu era feliz, era amado lá dentro, tomava todo mundo, era uma grande família, mas eu peguei e falei, opa, tá na hora de ir embora. Tá na hora de cortar aqui o cordão umbilical e de me jogar no mercado. E aí você fala assim, você tá louco, Alberto, abriu mão de 12 anos. Eu falei, sim, mas se eu não tivesse saído de lá, não estaria onde eu tô hoje. Entende isso? Então, a gente precisa começar a pensar nisso. Existe um bom mercado dentro desse ano. Gente, eu vou enumerar, eu nunca parei para enumerar, mas esse ano eu vou fazer. Eu vou ver quantas pessoas foram no grupo falar de promoções e mudança de área e emprego. Só que eu também vou anotar o pós, o fora. Porque só essa semana, 5 pessoas conseguiram emprego. Se eu não me engano, só 2 foram lá no grupo falar. Mas 5 pessoas conseguiram. Então, assim, tá acontecendo. Só que, de novo, o que eu e o Silas quer montar não é uma coisa egoísta no sentido de, não, eu tenho ajuda, eu vou embora e acabou. Não, a gente quer montar um ecossistema. É tanto que esse grupo de mentoria está acabando, eu vou começar um novo, mas o novo vai ter critérios e rotina, vai ter um monte de coisa. E uma das coisas é você contribuir para o ecossistema, você ajudar as pessoas. Então, eu tenho domínio de tal área, eu vou lá ajudar as pessoas. Eu vou estar disponível. Só que detalhe, fazendo isso, você vai estar ajudando outros, mas também, o mais importante, você vai estar se ajudando. Porque eu vi um estudo essa semana, até mandei para o Silas o vídeo, as pessoas falando assim, é muito bom fazer online, é muito bom trabalhar presencial, só que uma das coisas que você tem que trabalhar é a sua fala. Se você tem domínio em falar com as pessoas, isso é uma habilidade que coloca na frente de várias pessoas. E aí, eu e o Silas tem isso. E eu estava parando para pensar, o que me deu isso? Não sei se o Silas sabe, mas eu sei. A enfermagem e a área sala de aula. A sala de aula me ensinou a falar, me ensinou a me expressar. E aí, quando eu falo isso para algumas pessoas, eu falo, gente, você tem que falar. É tanto que eu fiz um encontro semana passada, não, essa semana.
que está no domingo, é que para uns, domingo é o primeiro dia da semana, para outros, domingo é o último dia. Semana passada, eu dei uma atividade. Eu falei, olha, todo mundo que está aqui me escutando vai atrás de alguém para dar uma palestra nos próximos dias. Tinha aí, chutando baixo, umas 15 pessoas. Até hoje, ninguém me procurou falando com a atividade feita. E eu acho que não vão procurar. Mas você entende que quando eu falo isso, eu não estou falando da boca para fora, eu quero que você faça. Porque nos últimos meses apareceu mais de 5 de palestras pagas, as pessoas querendo me pagar para me ouvir, eu não tinha tempo, eu saí distribuindo para outras pessoas. Mas por que não, eu não posso ser um palestrante? Eu não posso pegar o que eu domino e sair falando para as pessoas. Então a gente precisa começar a mudar isso. Sim, eu vou continuar tendo encontro aberto, vou continuar ajudando as pessoas. Tem ainda muita gente que está assim, que ela precisa de um emprego, ela precisa romper em algumas coisas. Isso a gente vai continuar trabalhando. Porém, eu e o Silas vamos focar também nas pessoas que estão no mercado há um certo tempo, que talvez não tenham essa mentalidade e talvez nunca sonhou em... Você tem noção que você fazendo isso e aquilo, mais cedo ou mais tarde, no seu nicho de trabalho, dentro da enfermagem, você pode se tornar referência? Você pode se tornar... As pessoas podem falar a área e obrigatoriamente falar o seu nome, porque você está atrelado com aquilo. E, gente, isso dá para todo mundo. Todo mundo pode. Só que o que eu vejo é as pessoas mais desmotivando, sabe, não incentivando a fazer isso. E eu e o Silas vamos andar contra a maré. Nesse sentido, nós vamos. E nós vamos mostrar. Então, assim, é isso que nós queremos. E isso é um convite aberto. Quer vir, tá junto? Vamos junto. E aí, por isso que eu e o Silas cada vez mais vamos fazer mais coisas. Em breve nós vamos ter um escritório, nós vamos ter tempo de, esse horário você pode vir aqui, nós vamos estar aqui, vamos fazer junto. O Silas está com a mentoria online, que em breve nós vamos ter um encontro presencial com todo mundo da mentoria para se conhecer, mas para, assim, se for falar assim, palavra, eu gosto disso, eu não sei se o Silas tem, mas normalmente eu tenho palavra do ano. Palavra, sabe, o meu ano vai ser a palavra tal. E no ano que vem vai ser isso, colocar em prática e fazer. Eu não vou, esses dias mesmo, ver uma pessoa contar uma triste história, eu cortei e falei, tá bom, fulano, eu já entendi. Mas o que você está fazendo? Porque se eu contar minha história, eu tenho certeza que eu faço você chorar, porque eu tenho uma história triste. Eu sei o que é passar perrengue, eu sei o que é não ter dinheiro para pagar a faculdade. Porém, eu também sei o que é trabalhar como garçom, eu também sei o que é trabalhar como segurança. E eu fazia isso no final de semana, para pagar, para ter um dinheiro a mais. E aí você vê pessoas com habilidades, com dons e talentos, que, de novo, nós somos profissionais liberais, nós podemos fazer várias coisas. E aí quando você pega uma enfermeira, ou até mesmo um técnico auxiliar com conhecimento, e eu gosto de dar exemplos, então tem uma técnica de enfermagem que trabalha aí no cuidado de crianças, ela é babá de classe mais A+, e ela montou um curso e ela colocou um enfermeiro para trabalhar com ela. Entende que ela meio que inverteu a matriz? Porque normalmente o que falam, tem o enfermeiro e o técnico auxiliar trabalha com o enfermeiro. Mas não, ela inverteu. O enfermeiro trabalha com ela, porque ela criou um curso. Curso esse que vem pessoas do país inteiro fazer aqui em São Paulo, porém esse ano ela expandiu para outros estados. Entende isso? Então, nós precisamos começar a entender. Acompanho uma pessoa de perto, e toda vez que ela vem falar comigo, ela sempre reclama, sempre reclama. E aí teve um dia que eu falei, olha, fulano, vamos dividir assim, vai ter o Obed amigo, que você pode vir reclamar e falar o que você quiser, mas quando você precisar de ajuda, fala, olha, agora não é amiga, é o mentor. Porque na última conversa que eu tive com ela achou ruim porque eu dei uma cortada, e eu falei, não, mas eu tô pensando no seu amanhã, você entende que você tá parado falando, mas fazendo um pouco, e você poderia estar fazendo mais, e aí eu até criei um plano, falei, olha, onde você está hoje, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer isso, mandei para ela, não fez. E aí, provavelmente ela vai acabar mais um ano e começar mais um ano, igual aquele, eu acho que é Smutter que fala, né, reclamando, ó céus, ó vida, e desculpa, eu comecei a falar esse ano isso, e eu vou continuar que assim, eu não tenho tempo, sabe? Eu não tenho tempo para reclamar, eu não tenho tempo para ficar murmurando, não tenho tempo, eu tenho que fazer, eu tenho que começar a colocar em prática, porque assim, o meu exemplo vai arrastar mais pessoas. Eu fui num evento presencial e eu fiquei muito feliz porque um menino, eu não conhecia, e ele pegou e falou, eu estou aqui hoje porque você já está aqui. E eu vejo você na internet e você me inspira. Eu quero daqui a um tempo que as pessoas me olhem e falem coisas que eu estou fazendo igual a você. E isso me deu uma coisa, eu falei, caramba, tá vendo?
talvez, gente, ninguém está falando, mas a sua história motiva alguém. Você não pode parar justamente por esse motivo, porque se você parar, talvez outras pessoas vão parar. Entende isso? E aí a gente precisa começar a entender e ter a autorresponsabilidade do que eu preciso fazer, do que eu estou fazendo, mas assim, enquanto todo mundo está pensando em férias, eu e o Silas em dezembro, nós vamos fazer muita coisa. Nós vamos, assim, fazer muita coisa e a gente quer mostrar isso. É o que eu mandei hoje, né? Eu mandei, de novo, eu sou aluno da Conquer e eu sempre pego as coisas da Conquer, e aí a Conquer mandou isso, eu mandei nos grupos até, mas fala aqui, ó, começa em novembro, começa no dia 30, começa no domingo, começa aos 50, começa hoje, comece. A gente precisa começar. Então, assim, eu vou ter que cuidar da minha saúde, mas eu vou esperar a segunda. Não, gente, começa hoje, não espera. E aí, nós vamos fazer um desafio, não só de atividade física, que todo mundo vai se mover em dezembro, mas também de leitura. Eu vou criar os itens, eu vou mandar lá no grupo, e assim, eu quero que você poste, eu quero que você marque. Eu tô lendo um livro. Gente, tira foto de uma coisa boa do livro, manda no grupo. A gente precisa começar isso. Porque tem gente que fala assim, pra que ir pra academia ficar postando? Isso é besteira. Eu não tô nem aí pros outros. Eu falo isso, e aí tem gente que não gosta, mas você tem noção que daqui 60, 70 até 80 anos, provavelmente as pessoas não vão saber nem quem mais nós somos? Não vão nem lembrar. Esses dias mesmo, eu encontrei, infelizmente, um parente, não um parente, mas uma pessoa próxima da minha família no hospital, quando minha esposa estava fazendo tratamento, e essa pessoa desenvolveu uma doença grave e morreu. E esses dias eu falei, caramba, Dê, nunca mais ouvi ninguém falando o nome da pessoa. E ela não, gente, ela não morreu há 10 anos, ela morreu há pouco tempo. E a pessoa sumiu, assim, sabe? Não falam mais dela. Então, peraí, eu vou deixar hoje de fazer uma coisa que vai impactar no meu hoje por causa das pessoas e ficar pensando, falar, mas eu não vou me fazer isso, sabe? Não, e assim, eu já tinha isso na cabeça. E aí, no dia que o Silas fez um vídeo aí de ritmos de parada cardiorrespiratória, né? E ele estava vestido de mulher, eu até printei algumas telas, eu mandei no nosso grupo, e eu falei, eu já tinha certeza que a gente ia fazer qualquer coisa. Depois desse vídeo, eu tenho certeza que a gente vai fazer qualquer coisa. A gente está literalmente, né? Vamos falar um termo, estamos evacuando e deambulando para as pessoas. Mas é isso, eu não estou nem aí para as pessoas. Eu tenho que entender o que eu posso fazer, o que eu quero fazer. Só que, de novo, gente, a diferença entre pessoas que conseguiram o que queriam e que não conseguiram é não parar de tentar. Agora, uma menina acabou de conseguir emprego e ela me mandou mensagem no privado, ela falou, Bed, foi a 15ª, foi o 15º processo seletivo. Eu não passei nos outros. Entende? 14 processos seletivos com não. Mas no 15º ela recebeu um sim. Qual é a diferença dela para os outros? Ela não parou. Então a gente precisa começar a entender isso e ter a autorresponsabilidade de falar assim, é a minha carreira, é o que eu estou fazendo, é aonde eu quero ir. Mas, gente, eu vi uma palestra que a pessoa falou assim, eu não faço só por mim. Entende que hoje, dependendo do que eu vou fazer, dependendo de onde eu vou ir, vai impactar no meu amanhã, impactar nos meus também. Sabe, um primo meu acabou de formar no colégio militar, 2 primos, e ele está namorando uma menina do colégio militar. E aí eu fiquei pensando, eu fiz uma comparação com outro parente que está namorando com uma outra pessoa com uma situação bem um pouco mais diferente, e eu falei, é isso, é ambiente. Por que esse menino está namorando uma menina que está no colégio militar? Porque ele está lá dentro. Por que a outra menina está namorando uma pessoa com muita mais vulnerabilidade? Porque ela também está lá dentro. Eu entendi isso. Uma vez que eu não estou apto, que eu não estou preparado, que não vou estar pronto para estar em bons lugares, eu vou impactar outras pessoas, porque se eu não vou estar lá, talvez os meus filhos, as pessoas próximas também não vão estar. E aí isso vai impactar no amanhã. Então, quando eu viro e falo assim, gente, a gente precisa ter um bom trabalho, até mesmo para conseguir pagar um bom convênio, não é besteira, é real. Porque se eu não tenho isso, outras pessoas vão ser impactadas. Então, assim, esse grupo, eu vou mandar um material, eu vou fazer um resumo lá da mentoria, eu vou fazer outras coisas, mas o que eu queria já convidar para quem está aqui vamos ter um dezembro bem diferente. E aí,
eu quero fazer muita coisa, o Silas vai fazer muita coisa, e a gente queria convidar, sabe? Dia 7 tem curso presencial, dia 14 tem curso presencial, e eu vou ver com o Silas se eu vou colocar um curso presencial no dia 21 ou 28, mas eu vou colocar uma coisa minha lá também. Aí você fala, mas ninguém vai ir, mas as pessoas vão estar. Tudo bem, não é problema, eu não estou preocupado com as pessoas que agora de dezembro estão no off, que estão comemorando, não estou preocupado. E detalhe, né? Porque vai terminar o ano, vai começar o ano e vai começar aquela história do quê? Ai, não, o ano só começa depois do carnaval. Para vocês, para mim, não. O ano vai começar no dia 1. E eu vou começar, e eu vou continuar fazendo. E aí é esse espírito que eu queria convidar. Eu queria chamar vocês para, sabe, para fazer também, para ir junto, para participar dessa onda. Porque eu não sei vocês, mas eu me motivo pensando em coisas que eu não quero que se repita. E eu tenho a minha foto e o meu momento que eu não quero que se repita. Eu tenho. Se você não tem, talvez você fale assim, não, Bed, a minha motivação é mais pensar em coisas boas. Então pensa numa coisa boa. Mas eu preciso ter esse pontapé. E aí será um final de ano muito bom e será um começo de ano melhor ainda. Por quê? Porque não vamos fazer. Ah, se tem uma coisa que não vamos fazer, não vamos entregar. E assim, e não é pouco, né? Coisas que se nós estamos montando, coisa que nós estamos fazendo, não é pouco, nós estamos fazendo muito. E aí eu queria te convidar. Você fala assim, você quer ter um detalhe, gente? É diferente de tudo, não é? Porque o que eu vejo, e esses dias eu conversei com a menina que está 15 anos no mesmo lugar. E eu falei, o que você está esperando? O que você quer? Ela falou, Bed, eu acho que eu vou me aposentar aqui mesmo, e vai ter isso, vai ter aquilo. Eu falei, quando você pode se aposentar, você vai ganhar quanto? Ela já sabia o cálculo. E eu falei, o que você vai fazer com esse dinheiro? Ela falou, Bed, eu vou ter que diminuir meu padrão de vida, porque a minha aposentadoria não vai bancar meu padrão de vida, e eu não vou... Eu falei, você entende que você está indo para um caminho que você já sabe lá na frente que não vai ser bom, e você não está fazendo nada para mudar? Ela é assim. Eu falei, mas quem disse que é assim? E aí dezembro talvez não, mas em janeiro vocês vão conhecer o primo rico. Na verdade, o enfermeiro rico, que é o Silas. O Silas trabalha com isso há muito tempo, de investir. E aí, vai ser um enfermeiro rico. Aí tem gente que vai falar, mas isso é besteira, porque a enfermagem não está associada a dinheiro. Quem falou que não? Desculpa, mas se você está aqui me ouvindo e você veio da enfermagem por amor, a enfermagem por amor é voluntariado. E você não precisa nem estudar para fazer voluntariado. Então, a gente está falando de uma categoria que sim tem que ter remuneração, que tem que ter clientes. Vai começar janeirão, vai começar a pagar os boletos. As pessoas vão pagar reclamando. Eu sempre posto e faço questão de postar e falar: graças a Deus, mais um ano estou dentro do meu conselho, pagando o meu conselho. Aí a gente fala, mas isso é um absurdo. Peraí, mas eu tenho um conselho, eu tenho uma classe. E eu estudei para. E aí eu não vou valorizar e honrar minha classe? Desculpa, gente. Talvez o que você precisa, e aí eu não estou falando para quem está me escutando aqui online, mas até depois da gravação, é o que eu ando fazendo. Gente, eu estou postando vídeo quase todo dia, né? E aí alguém vem falando, a área é ruim, a área é isso, estou saindo, estou indo embora. E eu sempre falo, sucesso em seus novos desafios. Vai com Deus. Não é errado sair, não, viu, gente? Quer sair, sai. Não é, eu prefiro mil vezes que saia do que fique atrapalhando. É bom que sair, sai. Mas o que eu preciso entender tem um monte de gente dentro que só vê problema, só vê coisa ruim, só vê... E quando peraí, mas, gente, você viu essa possibilidade? Você viu essa oportunidade? Você viu isso? Ah, eu não sabia disso. Então a gente precisa começar a furar algumas bolhas, a nos relacionar e a fazer, e aí eu vou contar esses dois exemplos, depois eu quero abrir para se vocês quiserem falar. Uma pessoa começou a escutar meus vídeos e eu falei, falem com as pessoas, comunique, seja o seu maior alto-falante da sua carreira. E a menina estava no Uber conversando e ela comentou, falou, eu sou da área da saúde, estou procurando emprego. Aí o menino falou, eu trabalho no hospital tal, eu faço Uber só para complementar minha renda. Você quer que eu leve o seu currículo? O menino pegou o currículo, levou no outro dia, chamaram para o processo seletivo. E aí, você entende isso? O que eu mais vejo quando eu pego e atendo as pessoas, eu falo, quem sabe que você está procurando emprego? Ninguém. Porque a pessoa é um desempregado secreto. Só que detalhe, gente, procurar emprego não é só quando eu estou desempregado, é também quando eu estou no emprego que eu não estou feliz, eu não estou contente, que eu quero mais e lá não tem mais, e ir para outro lugar. Então, se você pegou o Obed quando começou a querer mudar de algumas áreas, você vai ver que eu mandei mensagem para muita gente falando a mesma coisa. Estou procurando uma nova recolocação, se souber de alguma coisa, fala comigo.
E aí, essa semana passada, eu mandei um áudio de uma amiga minha que eu pedi ajuda para ela de uma determinada área que ela manja, e eu falei para ela o que eu estava fazendo, e ela pegou e falou assim, Obed, toma aí, assim, você está trabalhando com isso, se tiver uma oportunidade, me chama. Gente, ela trabalha numa das melhores OS de São Paulo, ela não está procurando emprego, mas ela não deixou a oportunidade de passar igual eu falo. Eu fui numa despedida de uma menina que estava indo para trabalhar no Einstein, e eu peguei e falei, fulano, se você chegar lá no Einstein e ver alguma coisa com a minha cara, me chama. E eu não estou procurando emprego, mas eu não vou deixar de passar as oportunidades e falar. O que eu vejo é as pessoas deixam a oportunidade passar, nunca se comunica, nunca faz autopropaganda da sua carreira, e aí depois reclamam, falam, é difícil, ninguém ajuda. Pai, mas você está se ajudando? E na maioria das vezes não está. Desculpa, mas não está, tá? Tem muita gente que fala assim, Beto, fiz de tudo. Estou desistindo. Aí eu sempre pergunto, o que você fez de tudo, filho? E aí, o de tudo é se inscrever igual todo mundo se inscreve. Eu falo, gente, isso não é de tudo, isso não é nada, não é nem 5%. Então, nós precisamos entender isso. E aí, eu queria convidar vocês que estão aqui online para começar um ano diferente. Mas, de novo, nós temos ainda um mês inteiro. Gente, em um mês pode acontecer muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Só que, lembra, o começo, para muita coisa, é difícil, é desafiador, é dolorido. É igual colocar aparelho. Não sei se já usou aparelho, eu usei aparelho há muitos anos, e assim, é muito ruim usar aparelho. Dói, incomoda. Só que é a dor, o incômodo de arrumar algo, e com o tempo você não precisa mais. É a mesma coisa na carreira, na vida pessoal, na vida profissional e tudo. Então, assim, eu não estou te chamando, te convidando para um moranguinho, agora a palavra, né? O morango do amor que fala, né? Um doce. Não vai ser o morango do amor, não vai ser docinho, não vai ser. Não. Vai ser desafiador, pode ser que dê dor de cabeça, cansaço, porém, eu não conheço uma pessoa que dedicou tempo e esforço para a sua carreira que quando você pergunta e fala, você se arrependeu? Eu não conheço ninguém que se arrependeu. Não conheço. Gente, não conheço. Não conheço ninguém que fez o movimento de melhorar e olhar e falar, eu preferia não ter feito. Não conheço. Desculpa, mas eu não conheço. Então, é isso. E assim, e é bom falar porque tem pessoas que estão aqui me ouvindo que eu já falei. Hoje eu falei, olha, você deveria estar melhor, você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. E eu acho que é muito importante. Nós precisamos pensar no amanhã. E o amanhã, tem gente que fala assim, mas o amanhã Deus pertence. Mas Deus quer que a gente faça as coisas, mas a gente precisa fazer o nosso, porque é aquilo, tem coisas que né, que aí é só milagre, aí é entrega na mão de Deus que ele faz a parte dele. Mas né, que nem o Silas fala muito do extraordinário, mas o ordinário, sabe, o básico do básico, eu posso fazer. E aí é fazendo o básico do básico bem feito, o ordinário, que eu vou ter momentos extraordinários. Mas por quê? Serão momentos que vai coincidir com coisas que eu estou fazendo há muito tempo. Gente, se eu contar tudo que aconteceu na viagem, na ONA, nas coisas que eu estou fazendo e como eu estou fazendo, se falar, caramba, mas peraí, você é enfermeiro, você está mexendo no Illustrator, você está fazendo arte, você está fazendo aquilo. Na cabeça de muita gente, eu estou fazendo o que eu não deveria fazer. Porém, o cliente que até pouco tempo estava reclamando e falando um monte de coisa pelo serviço que uma empresa estava entregando, virou e falou, Bad, isso que você fez está muito bom, ninguém pensou em fazer isso. Mas por quê? Eu estou usando coisas que lá atrás eu sempre fiz, eu sempre trabalhei com arte, eu sempre trabalhei com coisa, e eu estou fazendo. Entenda isso, gente. Se você quer ser diferente, chegar em lugares diferentes, fazer diferente, não vai ser fazendo mais do mesmo. Desculpa, não vai ser. Não vai ser. E assim, de novo, a Ruth foi minha aluna e eu entregava isso para meus alunos. Eu sempre falava, você pode ter uma vida que você tenha conforto e coma limite, que é o chocolate que eu sempre gostei, mas se não, você pode comer um chocolate, né, amanteigado, sabe aquele guarda-chuvinha, aquelas bolinhas, que é horrível aquele chocolate? Tem chocolate também, mas tudo vai depender da pressão e do foco que você vai colocar. Então, assim, quer ir junto, quer fazer junto, quer evoluir junto, quer que literalmente de vez em quando eu pegue na mão ou até mesmo dê um chacoalhão, vamos junto, vamos, mas assim, vamos mesmo, porque é para lá que eu tô indo, é para lá que o Silas está indo. E o que eu e o Silas aprendemos juntos é que não adianta ir sozinho, não adianta, eu quero. Não adianta, gente. A gente tem que fazer o coletivo, a gente tem que ter, sabe, mais pessoas falando a mesma coisa, falando a mesma. Porque quando alguém fala, peraí, o Roberto fica falando muito de emprego bom, o Silas fica falando. Aí ela fala, talvez eles não estão tão errados assim, porque outras pessoas estão falando. Só que qual é a minha maior dificuldade e problema?
Eu tenho vários colegas. Gente, eu tenho um colega que ganha 40 mil por mês como enfermeiro. Só que quando você vira para o enfermeiro desse e fala, "Ô, você não poderia vir aqui falar como é? Ai, não pode, né? É ruim. E não sei, as pessoas não querem falar das coisas boas. As pessoas querem falar das coisas ruins. É isso. Então, estou recapitulando. Dezembro tem muita coisa online. Online, de segunda a quinta, nós vamos ter encontro às 19 horas todos os dias. Vai ter dias que o Silas também vai ter às 20. E aí nós vamos ter uma agenda assim, com muita coisa. Dia 7 e 14 nós vamos ter já está confirmado os eventos presenciais, aí se você quiser falar mais sobre, e eu vou organizar, ou vai ser dia 21 ou vai ser dia 28, eu também vou ter um evento presencial para falar sobre, não só sobre carreira, mas o que eu quero ensinar nesse dia presencial é como usar o que eu estou fazendo para otimizar e potencializar minha carreira. Gente, eu fiz um material bom que o cliente elogiou. Sabe o que eu fiz? Eu saí mandando para todo mundo que, teoricamente, eu respondo na minha empresa. E eu mandei. E aí, sabe por que as pessoas viram meu bom trabalho? Porque eu mandei, porque senão ninguém ia ver. Entende isso. Talvez você tenha uma boa habilidade, tenha um bom talento, mas ninguém vê porque você não mostra, você não fala. E aí você tem um monte de coisas boas que deveriam estar na rede social, deveriam estar fazendo o seu marketing profissional e não está fazendo. Então, a gente precisa mudar isso. A gente precisa transformar o nosso amanhã. E conta comigo, conta com o Silas, e nós vamos juntos, certo? Silas quer falar alguma coisa? Depois, se alguém quiser mais comentar. Beleza, Obed, muito maravilhosa a explanação que você trouxe hoje, né? Eu acho que quando a gente está próximo de pessoas com uma mentalidade forte, uma mentalidade que quer avançar, até eu lembrei do mito da caverna, né? Você falando, e compartilhei aqui com a galera. O mito da caverna em si, galera, na integralidade, de forma resumida, o mito da caverna é você acreditar numa história que é mais fácil para você. Entende? Então, o que é acreditar numa história que é mais fácil para você? Dentro da caverna eu estou protegido. Dentro da caverna, o animal não vai me pegar, mas dentro da caverna eu sou uma pessoa presa, uma pessoa em cárcere, e falam que esse cárcere, para mim, ele é positivo. Então, hoje, pela nossa rotina exacerbada, hoje, pela dinâmica e pela preocupação e pelos medos, qual que é os nossos medos hoje? Medo de ficar desempregado, o medo de faltar o alimento na mesa, o medo de não ser provedor, né? O medo de não conseguir depender de um sistema para isso acontecer. Então, é mais fácil você ficar dentro das possibilidades que não levam a risco, mas você ir lá para fora da caverna, você pode ver o sol, você pode ver o mar, você pode ver coisas que você nunca poderia ter visto. Tem risco? Tem. Tem risco, algum animal grande pode me pegar? Pode, mas é um si. Então, assim, a gente vive nesse si do negativo. A gente tem que converter a nossa mente para o si do positivo. A gente não é ensinado a isso. O si do positivo é coisas extraordinárias, como o Obed fala aqui, coisas extraordinárias acontecem quando a gente tem ação, quando a gente tem atitude, quando a gente realmente pega e fala assim, depende de mim. E hoje a gente precisa meio que romantizar eu falar para a pessoa, depende de você chegar onde você quiser. Então não tem problema, você quer ficar dentro da caverna? Fica dentro da caverna. Você quer uma vida linear, uma vida tranquila, pelo menos faz o que o Obed falou, investe em finança. Pelo menos o mínimo, o básico é investir em finança para você não ficar com uma aposentadoria com metade do que você ganha, que é a maioria do que acontece. A pessoa tem um teto, a pessoa tem um padrão de vida, aposenta, isso cai. Então, assim, porque a gente já gastou todo o nosso GFGTS, a gente já fez coisas sem pensar, a gente não estudou gestão financeira, e aí acaba tendo lá na frente, alguns desgastes que a gente tem agora tempo de produção para ter uma vida com qualidade lá na frente. Então, assim, aproveita as oportunidades que o Obed dá, aproveita as oportunidades de estar comigo no instituto e coloca em ação o que precisa ser feito, né? Eu vejo muitas pessoas aí, a gente dando várias oportunidades, que nem agora na agenda, a gente já tem 2 eventos presenciais aí agendados em dezembro e o pessoal tá querendo pisar no freio. A galera tá assim, não, deixa pro ano que vem.
Deixa pro ano que vem, que aí o ano que vem eu me preocupo com a vida nova. Aí depois, quando chega o ano que vem, se preocupa assim, ah não, mas depois do carnaval que começa o ano. Então depois do carnaval eu me preocupo com alguma coisa, entende? Aí quando depois do carnaval já estamos em junho, julho, e aí daqui a pouco já foi mais um ano, entende? E nada mudou. Então, assim, quando a gente faz um convite para vocês de participarem com integralidade de um movimento, é você defender o movimento que você acredita. Se você está aqui, você quer prosperar, se você está aqui, você tem vontade de crescer, e isso está tudo bem, está tudo tranquilo. Eu achei legal aí que o Obed trouxe o exemplo, né, da amiga que tinha o CLT e o empreendedorismo para escolher, ela escolheu o empreendedorismo e não foi 100% seguro. Eu fiz ao contrário, eu escolhi o empreendedorismo em vez do CLT. Não, E foi o aí, inverso. O inverso. o dela, ela Ela escolheu escolheu o CLT. o CLT. Aí eu falei, eu escolhi o empreendedorismo, né? E aí, hoje, as pessoas nos rotulam como doido. Fala, meu, você é doido, você vai trocar um emprego estável com o salário que você tem para trabalhar com empreendedorismo? Isso, com empreendedorismo. Porque eu entendi que o meu sonho mora em ser comunicação de conhecimento. Abriram a minha mentalidade para muitas coisas e eu estou proporcionando essa abertura de mentalidade para as pessoas que estão na enfermagem, e a gente tem um fator agravante, e isso é científico. Nós nos tornamos produto no nosso meio. Então, se 80% da sua vida, 70% da sua vida está num ambiente que gera dor, a gente não tem nem força para progredir. Por quê? Você está lá no hospital, você está lidando o tempo inteiro com morte, você está lidando o tempo inteiro com paciente triste, debilitado na saúde, precisando de um sistema que demora muito para atender, e aí isso vai gerando o quê? Vai gerando cada vez mais dor. E quando você vê, você está preso num sistema literalmente alienado, onde você só dorme, trabalha, vai para casa, dorme, trabalha, vai para casa, dorme, e fica nesse ciclo. Você não sai desse ciclo. Você não cuida da sua saúde, você não vê os seus filhos crescer, para quem tem filho, você não tem tempo de qualidade com o cônjuge, e aí a gente vai sobrevivendo. Então hoje a gente está na geração, né, que a tecnologia, ela está mostrando o que é lá fora da caverna. Ela está mostrando realmente todas as verdades. O que está acontecendo aí na mídia, teve a triste incidência aí do garoto que acabou vindo a óbito por um problema técnico-científico, mas isso cada vez está tomando uma proporção maior, porque o que me entristece é que acontece isso todos os dias, galera. E aparece muito pouco na mídia. Acontece todo dia algum tipo de problema grave no hospital, nos lugares que prestam assistência à saúde, mas aí eu não vejo motivação das pessoas de quererem fazer algo melhor, ou fazer algo para mudar isso que a gente está vivenciando. Então, assim, dia 7/12, teremos aí um curso presencial. Chama o Obed, me chama se você tem interesse. Dia 14/12 também temos tem um curso presencial na Avenida Paulista, suporte avançado de vida adulto, suporte avançado de vida pediátrico, e nós estamos dando uma grande oportunidade para quem é da enfermagem, fazendo um combo que é imperdível. Então, se você pegar e adquirir os 2 cursos, você vai adquirir por um melhor investimento que você já viu. E qual é a nossa intenção? Que você valorize o que você escolheu como melhor ferramenta de sobrevivência. Toda profissão, ela é um gatilho de sobrevivência. Você escolhe uma ferramenta de trabalho. Então, tem gente que escolhe culinária, tem gente que escolhe saúde, tem gente que escolhe segurança pública, tem várias profissões. Se você escolheu uma profissão tão importante quanto, porque, na minha opinião, né, eu estava assistindo um podcast esses dias, eu concordo com quem estava falando, que a melhor profissão do mundo, a primeira, é o professor. A primeira, para mim, o professor, ele é o número 1 realmente, e o segundo é o profissional da área da saúde.
tá? Porque ele cuida da vida das pessoas. Então, assim, investe na sua carreira, investe em tempo, investe em desenvolver a musculatura para não procrastinar, tá? E o que o Obed falou, mentalidade. Galera, vocês não sabem, eu fiz uma escolha intencional, eu sabia onde eu estava me enfiando. E aí eu escolhi o empreendedorismo, eu tive que ter uma luta constante durante ali 7 dias, 10 dias com a minha mentalidade. Por quê? 20 anos dentro da caverna são 20 anos, galera. Não é uma coisa assim que você toma uma decisão do dia para a noite e fica tudo bem. Mas você tem que estar conectado com pessoas que te dá o quê? Ferramentas para passar por esse processo. Então, se você tem pessoas te apoiando do seu lado, a gente vive falando isso nos nossos encontros. Cara, você fala o seu sonho para alguém, a pessoa te estimula, fica com essas pessoas. Agora, se a pessoa tira sarro de você, começa a rever aí os seus conceitos. Ah, eu falo essa metáfora também, o mundo é redondo ou é quadrado, para fortalecer aí o mito da caverna. A galera tem gente que acha que o mundo é plano e tem gente que acha que o mundo é redondo. Aí a galera, eu faço isso brincando em algumas palestras que eu dou, falo, galera, e aí, o mundo é redondo ou é plano? Aí todo mundo, não, é redondo. E a pessoa já começa a responder de uma forma enérgica, não, é redondo o mundo. Aí eu falo, tá bom, por que o mundo é redondo e quem foi o nome do pesquisador que descobriu que o mundo é redondo? Aí a pessoa não sabe nem o nome da pessoa ou o porquê que isso existiu. Ela acredita no que contam. Então, gente, isso é a questão. O jogo de audiência, o jogo de atenção, o que está acontecendo com a tecnologia hoje. A mídia está trazendo muitas verdades. Então, o problema não é direita, o problema não é esquerda, o problema não é quem está certo, o problema não é quem está errado. O problema é você ser protagonista da sua vida e ter a meta clara de onde você quer chegar. Ai, Silas, eu quero ter um cargo legal e eu quero ficar nesse cargo legal e fazer uma programação. Beleza, estuda finança, estuda desenvolvimento, estuda comunicação, estuda como manter esse cargo, certo? Ah, Silas, não, eu quero empreender. Então, se conecta com pessoas que querem empreender. E assim por diante. Por quê? E outro detalhe que a gente fala, e eu gosto muito dessa frase que eu fui ensinado. O seu sonho é do tamanho da sua vontade. O tamanho do seu sonho tem que ser condizente com o tamanho do seu esforço. Se o sonho é grande, o esforço tem que ser o quê? Grande. Agora, se o sonho é linear ou o sonho é tranquilo, o esforço é tranquilo. Então, assim, ninguém se desenvolve sem pressão, sem constância. E outra coisa que a gente sempre fala, talento, constância supera talento. Então, todos os dias você executar pequenas atividades e pequenos esforços te transforma numa pessoa melhor. Então, aproveita essas aulas incríveis que o Obed dá, aproveita os momentos incríveis, esse evento presencial que ele vai fazer, vai lá, movimento novo, pessoas novas, resultados diferentes. Agradeço aí, Obed, a sua aula foi maravilhosa, essa explanação de conhecimento que você deu aí, e só me faz refletir que estamos no caminho certo. Vamos viver a vida extraordinária que a gente quer. É isso aí. Ana? Oi. Só para contribuir um pouquinho o que vocês estão falando, né? O quanto vocês, com experiência que vocês têm profissional e de engajamento, quanto vocês querem engajar um grupo, né? Que ainda está dentro da caixinha. Então, me faz pensar muito, viu, Silas, o que você falou, quanto a gente se reconhecer aonde a gente está e será que as pessoas identificam a gente de alguma forma, né? Pensam na gente quando vê alguma coisa, pensam na gente como um exemplo. Então, eu sou da educação continuada, se você não sabe, mas por um período eu estava numa instituição e dentro dela eu já percebia isso ativamente, mas para mim era uma coisa normal do dia a dia, as pessoas me acessarem. E eu a contribuir individualmente a essas pessoas com conhecimento. E depois que eu saí dessa instituição, as mesmas pessoas ou mais continuaram me procurando. E eu percebi que o meu papel não era só dentro da instituição, e sim também fora dela. Aí eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Porque eu acho que está fazendo um bem para a sociedade, também está fazendo um bem para mim.
Então, foi aí, como um passo de mágicas, eu conheci o grupo do Obed, né, nesse período, e consegui também me dedicar, porque não adianta a gente querer e não se dedicar, é a mesma coisa que a gente sonhar e viver ali no mundo da Alice do País das Maravilhas e nunca concretizar. E hoje estou novamente numa instituição dentro da educação continuada, e ainda penso em empreender, sim, porque é uma coisa que precisa, a longo prazo, pensar a gente aí nas questões mesmo que a gente tem, política, né? E eu ainda vejo que isso está ativamente acontecendo. Algumas pessoas nesse outro local onde eu estou trabalhando estão me procurando num papel que eu não costumo ser lá dentro, mas eu acabo, de repente, chamando atenção, para até ajudar o que fazer depois que terminar a faculdade, o que fazer, para que caminho ir. E às vezes eu penso no Obed, né? Eu vou te indicar o grupo e você assiste. É um mecanismo que eu tenho mais, assim, objetivo de conseguir ajudar alguém. Quando eu consigo parar ali e conversar um pouco à distância. E, recentemente, uma pessoa que está trabalhando lá presencialmente pediu uma ajuda e eu acolhi presencialmente. E eu fiquei pensando, o que eu faço para ajudar uma recém-formada que não sabe para onde ir? Aí eu resolvi ouvi-la um pouquinho, né? E demonstra que é uma pessoa que está no ambiente hospitalar, que vê os profissionais frustrados e não quer também chegar nesse ponto, entendeu? E, ao mesmo tempo, me viu numa mesa ali, trabalhando, mexendo em arquivo, como educação continuada, eu acho que pensou, quero isso para mim. Mas eu fui explicar para ela, tudo tem uma história, tudo tem um foco, e ela precisava entender esse foco. Então, eu fui fazendo tipo um mapa mental, direcionando para ela o que eu fiz e aonde eu cheguei, para ela tentar entender o dela e chegar aonde ela quer chegar. Aí ela entendeu, mas eu ainda senti que ela precisava ainda ser direcionada mais. Falei, a gente pode conversar outras vezes. Eu participo de uma mentoria, já passei para ela achou muito interessante, mas ela quis levar o meu mapa mental, que foi uns rabiscos que eu fiz, né? Ela falou, não, eu quero levar, porque esse seu raciocínio me faz entender melhor onde eu quero chegar. Eu falei, não, mas foi só um rabisco para te explicar. Ela falou, não, mas eu quero. Eu falei, tudo bem, então leva, porque para mim isso aqui é um rabisco. Então a gente não sabe o quanto a gente é importante para algumas pessoas, né? E o que a gente faz com isso no dia de hoje. Então isso às vezes é uma angústia que eu carrego. Perfeito. Perfeito. E assim, eu acredito que todo mundo pode ajudar. Eu dei esse exemplo essa semana. Eu falei, gente, você terminou um curso, tem pessoas que estão lá no primeiro semestre do curso, no primeiro módulo. Você pode ajudar. É que, infelizmente, não sei aonde nem como, mas colocaram na nossa cabeça que a gente só pode ajudar e só pode fazer alguma coisa quando a gente está muito lá na frente. Não, quando eu estiver muito lá na frente, aí eu vou fazer. Só que quem disse, e aí um bom exemplo que eu falo é, dentro da faculdade tem a monitoria. O aluno ajuda outro aluno porque ele tem mais facilidade, mais familiaridade com aquela matéria, ele ajuda o outro aluno. E normalmente, monitoria resolve alguns problemas. Então, peraí, se dentro da própria nossa faculdade a gente pode ajudar alguém, por que não agora? Por que não hoje? A gente precisa quebrar essas barreiras. Fala, Sara. Eu gostaria que todas as pessoas que estão vinculadas no grupo realmente estivessem hoje aqui. Eu conheci o grupo do Obed, né, em agosto, nas minhas férias, e foi incrível, porque foi através de um aluno dele, e o aluno dele já sabe o quanto eu me destaquei aí no meio, e eu percebo que ele já sabe, né, qual que é o meu objetivo e as minhas metas. O que eu gosto muito, assim, quando eu fiz o curso lá com o Silas, o que mais me chamou a atenção foi a simplicidade, né? Ele tem uma simplicidade inata, assim, de trazer algo muito mais tranquilo no aprendizado, né? Eu fiz a CLS, e eu lembro que eu fiquei muito tensa, porque eu tenho um senso autocrítico muito meu, né? E aí eu questionava, porque é pesado aquele curso, né? E quando eu fui para fazer com o Silas, ele me trazia o fato de, você é enfermeira, você tem que ter conhecimento, você tem que ter propriedade.
em alguns cenários da minha área, eu cheguei a ser, né, questionar o médico a respeito de algumas condutas. E a mentoria do Obed não tem que falar, né? E o que eu mais admiro é que o Obed é aquele mentor que ele chama a tua atenção de uma forma que te mexe no seu ego, sabe? Só que eu gosto disso, então eu sempre procurei isso em alguém. Eu sempre procurei alguém, falei assim, e quando antes de eu fazer, eu lembro que ele ficava voltando, ele voltou umas 3 vezes comigo. Ele falou assim, Sara, Sara, Sara. E aí, quando eu estava de frente lá com a recrutadora, na hora ele me veio na cabeça. Eu falei assim, a Florência apareceu aqui. E eu não precisei falar muita coisa, porque automaticamente ela entendeu todo o processo, né, dentro dos 30 anos de carreira. Então, eu acredito que nem a Ana, né, nós somos facilitadores do processo de muitas pessoas, e eu sou uma das pessoas que foi me perguntado isso também, né, quais são as suas expectativas, e elencar qual seria, dentro do processo, né, as minhas prioridades, e uma delas realmente é o benefício. Ela ficou assim, o benefício, eu falei, sim, é o benefício, né, eu acho que hoje em dia a gente tem que estar. E o Obed me trouxe um outro lugar de uma saúde ocupacional, né? Eu sempre trabalhei na saúde ocupacional, mas não dentro desse espectro que ele está me trazendo, que é algo que eu faço, né? Trazer uma qualidade, não só dentro da assistência, né? A operação, não. Você tem como atuar em outras vertentes aí dentro do seu cenário. Então, eu só tenho que agradecer. Eu estou junto, já falei isso para ele, e vou estar com o Silas também. E eu espero que as pessoas, né, escutem, elas entendam qual que é o processo. Alguns coaches que eu vejo aí, né, que eu acompanho, que eu escuto algumas lives, ele fala muitas coisas parecidas com o Silas. Então, eles não bateram meio milhão, 1 milhão, 2 milhões e alguns bilhões simples, não. Foi com muito trabalho, muito trabalho. E eu acredito que de 10 pessoas, se vocês conseguirem 5, pode ter certeza que 3 vão chegar junto. Porque nós acho que tem quase 1.000 pessoas no grupo, né? E algo que o Obed falou que me incomoda mesmo, né? Porque realmente tem muitas pessoas que têm conquistado vários lugares lá no grupo, e eu não sei se é uma intimidação, não é uma exposição. Eu poderia também estar me expondo, né? Eu estou empregada, mas não seria eu se eu não me expôsse dessa forma, por conta da qualidade a qual tanto o Silas, né, quanto o Obed traz para nós. Eu percebo que, indiferente de horário, assim, eles respondem, né? Independente, assim, do que você precisa. E aí te dá um choque de realidade também. Então, algo também que me despertou muito já era atividade física, então agora o livro, né, vai ser outro desafio, eu já faço isso, mas agora me comprometer em relação às postagens vai ser melhor ainda. E é isso, e obrigada por tudo mesmo. Imagina, vamos que vamos, e essa semana aí torcer para que você venha com um relato bom. Que dia que é? Que dia a próxima etapa? Sara? Oi, tá ouvindo? Caiu. Estão me ouvindo, gente? Acho que eu tô. Estou sem áudio. Oi. Mas caiu a internet. Ela tem uma segunda etapa essa semana agora, do processo seletivo muito bom, e é uma coisa bem fora, assim, um pouco fora da realidade dela, mas que vai de encontro à saúde ocupacional. Gente, é isso. Eu acredito muito que tem muita coisa boa, ela não está ouvindo. E é aí que nós podemos fazer, e o mais importante, fazer juntos, sabe? Começar esse movimento, porque dá para fazer. Dá para fazer. E, na dúvida, faz igual a pessoa fez com a Ana, que é perguntar, falou, olha, eu estou nesse momento, estou indo para cá, porque certeza que alguém consegue te orientar, te mostrar, ei, você está convivendo, porque você nos falou, pessoas que ao invés de te motivar, te orientar e te impulsionar, querem te abafar, provavelmente você precisa mudar o ambiente e as pessoas. Gente, eu sei que assim, é triste falar isso, mas é muito real.
Tem muita gente que não quer te apoiar, não quer ver você bem. E é isso, mas assim, paciência. Não é porque as pessoas não querem meu bem que eu não vou correr atrás do meu bem e fazer por onde eu quero fazer. Então, assim, eu nunca vi ninguém perdendo alguma coisa em querer ser referência, querer mostrar um bom caminho, querer fazer algo bom. Nunca vi. E é isso que o Silas vai mostrar. Então, assim, esperem um dezembro com muito conteúdo, com muita coisa. Eu tenho até o primeiro tema que eu vou falar segunda-feira, mais conhecido como amanhã, né? Que é sobre essa parte não só do conhecimento, mas também do comportamento. Eu estou vendo muitas pessoas fechando porta pelo comportamento, no caso, uma falta de bom comportamento. E a gente precisa entender isso. Conhecimento é bom saber tudo. Sim, mas também é bom saber me comportamentar. É bom saber entrar, saber sair. É bom saber entender, peraí, nesse atual momento onde eu estou, meu comportamento tem que ser esse, eu preciso ter essa postura. E aí a gente precisa falar mais sobre isso, o quanto que a gente precisa ter essa postura. E aí, para alguns, as pessoas confundem uma boa postura com arrogância e soberba. Mas para outros, as pessoas sabem, se dependendo do lugar que você está, se você não tiver postura, não tiver um bom comportamento, não se posicionar, você vai ter problema. E aí é isso que nós vamos começar a falar essa semana. E eu vou lançar, se não hoje, amanhã, mas dezembro vai ser um mês de, se você puder, no mínimo 5 vezes de atividade física na semana, uma vez por dia, e separar uns minutos para ler um bom livro. E assim, gente, um bom livro, eu estou lendo um livro que eu vou emprestar para o Silas em breve, porque eu já falei para ele que ele vai ter que ler. Mas eu perguntei. Falei, você vai ter que ler esse livro também. E aí, se você pega, na maioria das páginas, não sei se vai dar para ver, mas assim, eu não só escrevo, mas eu vou colocando observações. E aí eu vou colocando o que eu vou pesquisar, o que eu vou ler, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, com quem eu vou fazer. E é isso, assim. E o que eu li já, coisas que eu já li, detalhe, eu estou nem na metade desse livro, eu já coloquei em prática algumas coisas. Então, pensa nisso. Não é só uma esponja, sabe? Põe por fora, sabe? Entenda. E aí, eu e o Silas vamos fazer muita coisa. E essa semana, uma das pós-graduação que eu tenho, eu recebi esse livro. Gente, olha isso daqui. Olha isso. Isso daqui já mudou, sabe? Quando eu encontrar o Silas pessoalmente, eu vou levar esse livro para ele ver. É um livro assim, você fala, meu Deus, eu ganhei esse livro da pós, mas se fosse para comprar, ia ser mais de R$ 300. E assim, é um capricho, é um zelo, sabe, é uma capa dura, o livro tem capa, sabe? Tem um case aqui, ó, uma coisa do outro mundo. E aí, é bom a gente ter acesso com coisas boas, é bom a gente ter acesso e falar, caramba, olha, eu posso, né, trabalhar para um dia, quem sabe, uma pós-graduação nossa ou algum curso nosso ter um material desse. E eu não tenho dúvida que vai ter. Não tenho dúvida. Dá para fazer. Certo? Gente, então era isso. Para quem está no grupo da pós, olha, eu tô falando, no grupo da mentoria, vai receber a gravação desse conteúdo. De novo, tudo que nós acordamos e combinamos continua valendo. Você pode me chamar, você pode me comunicar, você pode falar, estou com dúvida nisso, estou com dúvida naquilo. Eu fico muito feliz. Eu vejo que algumas pessoas estão conseguindo romper algumas barreiras. Essa semana recebi relato de uma menina com uma história bem bonita, e eu vou começar a fazer uma coisa que parece ser errada, mas não é. Além de ter histórias inspiradoras, que eu vou contar as histórias de sucesso, eu não sei o nome ainda, mas eu vou contar as histórias de fracasso. Eu vou começar, e aí a pessoa não vai falar, eu que vou narrar a história. Por quê? Do mesmo jeito que a gente aprende dando muito certo, mas também a gente aprende batendo na cabeça. E eu preciso começar, sabe? Tem uma menina que ela trabalhou 10 anos numa empresa e ela precisou sair. E aí, ela conversando comigo, ela falou, nossa, Obed, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria isso, isso, isso. E aí me deu um tuinho, eu falei, caramba, eu preciso falar isso. Porque eu tenho certeza que talvez tenha alguém hoje que está até num lugar bom, mas por não ser bem acompanhado, por não ser bem assessorado, vai fazer besteira. Porque ela falou, Obed, se eu voltasse, eu ia fazer isso, isso e isso, ia acontecer isso. Eu falei, caramba, tá aí, ó. A gente precisa começar também a falar sobre ter um ambiente seguro para falar que não deu certo. Porque, assim,
Se nem o que está dando certo, as pessoas não querem vir falar o que não deu certo, então é que não vão falar mesmo. Então a gente precisa começar, mas de novo, eu tive uma amiga que abriu mão de um emprego de 15 mil reais. E quando ela me contou a história, eu peguei e falei, fulano, você está me pedindo ajuda ou você só quer desabafar? E ela falou, não, só quero desabafar. Eu falei, tá bom, porque se você tivesse me pedido ajuda, eu faria isso, isso e isso. E aí ela acabou saindo, não quis. Mas quando conversando depois com essa mesma pessoa, ela pegou e falou, caramba, Bez, eu estava pensando naquilo que você me falou e eu acho que valeria a pena ter tentado, pelo menos, eu nem tentei. Eu falei, então, tá vendo? Então, assim, é estar aberto, tá? É estar, não, ninguém é dono de tudo. Cada momento, cada situação, todo mundo vive uma situação, um problema, só que, assim, eu sei o que é ter momentos ruins. Silas sabe que é ter momentos ruins, assim, até de história de vida, Silas tem uma história muito mais pesada e mais ruim mesmo do que a minha. Mas uma coisa que a gente sabe também é, peraí, o que eu fiz para sair disso? O que eu fiz para me movimentar? Como eu me movimentei? E há um tempo atrás, o Silas estava falando do momento mesmo da vida dele, falando, ó, graças a Deus eu tenho pessoas que estão do meu lado me apoiando, me incentivando, isso é bom por esse motivo e aquele. E assim, a gente passou por isso, a gente sabe, de vez em quando alguém pega, eu tenho certeza que o Silas também já escutou em algum lugar, que as pessoas pegam e falam, o OBS está postando vídeo, virou blogueirinho. E eu dou risada, eu falo, tá, se você acha que é isso, tudo bem, não tem problema nenhum. Por quê? O que os outros acham, deixam de achar, não tem nada, não me incomoda, não reflete quem sou eu. Então, se blinde nesse sentido. Vamos começar um dezembro. Gente, de novo, a intuição e a intenção de todo mundo agora é pisar, tirar o pé do acelerador, pisar no freio. Ai, né? Não, vamos descansar. Gente, desculpa, mas assim, eu acho que só pode fazer isso de desacelerar quem está no melhor lugar do mundo, que já chegou onde poderia ter chegado. Se você não está no melhor lugar do mundo, se você não chegou onde poderia ter chegado, agora é o inverso. Enquanto as pessoas estão relaxando, você vai estar vai estar acelerando. E por que eu estou falando isso? Porque é o que eu e o Silas vamos fazer. Então, assim, eu quero muito convidar vocês para fazer junto. Sara? Sara? Oi? E caiu. É isso. Muito, muito obrigado. Então, assim, amanhã às 19 horas estaremos juntos. Nós vamos começar um projeto bem grande para o final do ano de dezembro. E, de novo, reforçando, nós vamos ter aí os eventos presenciais também. E qualquer dúvida, qualquer anseio, eu e o Silas estamos à disposição. E é isso, certo? Muito, muito obrigado. Bom descanso, bom final de semana, bom restinho de domingo. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Valeu, galera. Obrigado.